Bom dia, terceiro ano. Hoje, segunda-feira, nós temos aula de português, tá bom? Data de hoje, pessoal, dia 13 de setembro de 2021, né? Hoje nós vamos estudar sobre variação linguística. E o que é isso, professor? O que é variação? Variação vem da palavra variar, que é a mesma coisa que mudar, que ser diferente, certo? E linguística vem de língua, né? De fala, de pronúncia, de escrita. Então, quando a gente fala de variação linguística, a gente está falando de diferentes línguas, diferentes falas, pronúncias, tá certo? E aí, na página 66, nós temos na página 66 uma explicação do que seria essa variação linguística. Olha só, pessoal. O modo de falar e de escrever que se apresenta na escola é chamado de variedade urbana de prestígio. Você emprega essa norma, por exemplo, em suas provas, ao escrever um bilhete para o professor, ao conversar com ele, etc. Mas há outras variedades de linguagem que também são importantes. Aí nós temos filhotinho, é a forma determinada pela norma urbana de prestígio. A gente escreve filhotinho, pronuncia filhotinho, certo? E fiotinho é a forma usada na comunidade que Chico Bento vive, tá? Então tem a norma urbana de prestígio, que é essa linguagem que a gente utiliza na escola, na escrita mais formal, no trabalho. E tem a forma usada na comunidade de Chico Bento e também na nossa comunidade, né? Por exemplo, a gente se pega muitas vezes falando palavras erradas. Muitas vezes a gente diz barrer, né? Não é errado, é a forma como a nossa comunidade, como o pessoal que mora ali perto da gente pronuncia. Então a gente acaba se acostumando e pronuncia do mesmo jeito. Porém, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para um ambiente de trabalho, né, é exigido essa variedade urbana de prestígio, tá? Se exige uma norma mais culta, mais correta. Não estou dizendo que barrer, fiotinho é errado. A gente não pode dizer que fulano fala errado. Não. Ele está falando de acordo com a comunidade em que ele convive, tá bom? Então a gente não pode ter esse preconceito. Tem gente que ri, tem gente que debocha da fala do outro, né? Isso se chama preconceito linguístico, tá? A gente não pode de forma nenhuma, a gente tem que entender por que ele fala desse jeito. Como é que falam na comunidade dele, na cidade, no bairro, no sítio, tá certo? Vamos lá. Olha só, na questão 1 diz assim, ó, observem a fala de Chico Bento. Nada como, às vezes, também ser um fiotinho. A palavra filhotinhos no título do texto e a palavra fiotinho na fala de Chico Bento significam a mesma coisa. Filhotinhos e fiotinhos é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, o significado? Sim. O filhotinho do título do texto é o filhote de quem? Dos bichinhos. É o filho dos bichinhos. E por ele ser pequeno, a gente chama de filhotinho. E o fiotinho que Chico Bento diz também é, sim, os filhos dos bichinhos ali da fazenda onde ele mora, tá? Só que ele não consegue, ele não sabe dizer filhotinho. Ele diz fiotinho, tá bom? Então aí, letra A, tá certo, pessoal? E aí, como é uma atividade longa, não precisa copiar as perguntas, não. Façam só a resposta, tá? Coloca letra A. Aí você vai colocar as palavras significam a mesma coisa. Aí você vai colocar sim, tá? Não tá perguntando por quê, então você só coloca sim. Aí letra B, aí vai responder agora a letra B, e aí coloca a resposta na frente, tá certo? Qual é a diferença na forma como estão escritas? Qual é a diferença entre, agora é na escrita, tá, pessoal? Entre as palavras filho
fiotinho para a palavra fiotinho. Fiotinho. É? Fiotinho. Isso. Qual é a diferença na escrita? Aqui tá igual, aqui tá igual. Fi também. Aí o ti também tá igual. A diferença tá aqui, né? Ó. O O também tá igual. A diferença está no LH, que ele não pronuncia, né? Ao invés de dizer filhotinho, ele diz fiotinho. Ele só pronuncia o O, não pronuncia o LH. Letra B, tá? Aí você vai dizer, aqui eu só mostrei para vocês visualmente, aí vocês vão dizer, escrever qual a diferença, certo? De acordo com o dicionário, como devem ser escritas as palavras, como devem ser escritas estas palavras na fala de Chico Bento? Vez, também, ser. E aí, vocês vão procurar como é que se escreve a palavra vez, também e ser. Ser, tá? Aqui tá na forma, na letra C, tá escrito da forma como Chico Bento pronuncia, tá? Mas agora vocês vão ter que escrever, procurar a forma correta na variedade urbana de prestígio, na forma como é ensinado na escola. Como é que a gente escreve vez? Chico Bento pronuncia vez aí, a palavra vez assim, vez. Mas como é que se escreve na forma correta? Como é que se escreve na escola? Vez, certo? Sem o i. Aí vocês vão procurar agora a palavra também, que é a palavra também, e a palavra ser, tá? Que ele escreve aí como ser. Pronto, vamos avançar. Letra D, página 67. Pelo que você observou na história, Chico Bento vive na cidade ou no campo? O que é que vocês acham? Letra E. Você conhece alguém que fala de modo parecido com o de Chico Bento ou com a da mãe dele? Você conhece, você fala, tem alguém da sua família que fala dessa forma? 2. Agora releia a fala da mãe de Chico Bento. Deixa de amolar meu filho. Sai, sai. Letra A. É possível entender o sentido da frase dita por ela. Por quê? Você consegue entender o que ela quis dizer quando ela fala assim, deixa de amolar meu fio, né? É possível entender o sentido dessa frase, o que é que ela quis dizer. Você vai dizer, por quê? Você consegue entender o que é que ela quis dizer ali para a vaca? Aí você vai dizer sim ou não, e por que que você consegue entender? Letra B. Ela utiliza a mesma variedade empregada por Chico Bento, por quê? Gosta de imitar o Chico, pertence à mesma comunidade a que o menino está, pertence à mesma comunidade que o menino e está na mesma situação social que ele, ou quer que Chico perceba que a fala dele estava errada. Vocês só vão marcar uma opção correta aí. Então, tem 3 respostas, mas só tem uma correta. Então, por que que ela, que é a mãe de Chico, ela usa essa mesma variedade que Chico? Porque gosta de imitar ele, porque pertence à mesma comunidade que ele, ou porque ela quer que ele perceba que ele fala errado. O que vocês acham? Aí essa aí na letra B vocês só copiam a certa, tá? Não precisa copiar tudo não. Pronto, pessoal. É isso. A mais dificilzinha aí é a 2 na letra A, tá certo? Mas não tá tão difícil não. Se vocês não conseguirem, vocês avisam, deixam sem resposta que aí eu explico novamente, tá bom? Cheiro.